Olá, sejam bem-vindos aos Diários de Psicologia. Recentemente, eu escrevi um texto que eu publiquei no Substack chamado Como Focar no que Importa quando o que interessa é ler ou escrever. E nesse texto eu trago 5 dicas de como conseguir se concentrar melhor para escrever. Isso não só para quem escreve roteiros ou artigos ou textos em geral, no caso, mesmo para a faculdade, quando a gente precisa escrever no nosso diário, o que ajuda mais? Escrever no notebook, o que atrapalha e como podemos nos concentrar melhor nessa tarefa. Eu trago aqui 5 dicas. A primeira é muito já batida, talvez, na minha impressão, talvez porque eu leia muito sobre isso, sobre esses assuntos, sobre a organização do tempo, produtividade, mas se chama, o que eu nomeei de reduza o ruído online. Por que o ruído online? É como lidar com toda essa dispersão. E esse ruído pode ser tanto o celular, como os seus inúmeros aplicativos, aplicativo de Facebook, aplicativo de Instagram. O ruído também é a televisão, ou seja, Netflix, canais de filmes, telejornais. Você precisa identificar o que é aquilo que te causa mais incômodo, qual é o ruído aí que te gera maior dispersão. Então, aquelas inúmeras notificações podem ser reduzidas quando você simplesmente descarta o aplicativo ou quando você elimina as notificações. Por que eu falei que isso é batido? Porque eu acho que praticamente em todos os livros, todos é exagero, mas em muitos livros que falam sobre organização do tempo, gerenciamento pessoal, quando se trata da questão da rotina e de ganhar mais tempo, de ser mais produtivo, sempre se toca nessa questão que é um problema muito grande atualmente, que é o tempo que a gente passa online. Então, a primeira dica aqui é reduza o ruído online. E a segunda dica é escolha o real e não o digital. Eu prefiro, e eu estou falando da minha experiência, livros físicos. Comprar um livro. Ontem mesmo, aliás, esse livro aqui vai virar tema deve virar tema nos próximos vídeos, que é... Comprei esse livro ontem, fiquei em dúvida qual livro eu comprava, mas eu comprei o livro ontem. Eu sempre prefiro livros digitais, sempre que possível. Mas venhamos e convenhamos, nós temos muitos materiais em PDF, materiais, livros que nós conseguimos baixar online, Kindle, e nós acabamos recorrendo a esses tipos de materiais porque são mais fáceis, às vezes são mais cômodos ou são mais baratos. E temos que levar isso tudo em consideração. E eu particularmente, acabei me habituando a ler material em PDF, ler no computador. É muito interessante, é muito útil. Mas não tem aquela coisa boa de você folhear o livro, quando você quer, você volta. É diferente. Mas por que preferir o livro físico, quando possível, ao invés do material digital? Porque com o material digital, você também vai ter acesso a todas as outras facilidades, que são justamente o que eu chamei aqui de ruído online, ou que se chama por aí, talvez, não sei se alguém já usou essa expressão, de ruído online, que são as notificações, que são os aplicativos, e uma série de outras distrações que ficam muito mais disponíveis e fáceis de serem acessadas pelo computador, ou mesmo pelo celular. Então, quando possível, prefira o físico, porque quando a gente está em lugares que nós não podemos ter acesso à internet, por exemplo, no metrô. Às vezes, no metrô é um ótimo momento para você pegar o seu livro e começar a ler, porque ali, às vezes, você não tem acesso à internet e você consegue manusear facilmente, é mais fácil de se concentrar do que ler no celular, por exemplo. A terceira dica seria encerre as abas digitais. As abas que aparecem no computador, e aqui eu estou me referindo mais à leitura que nós fazemos no computador, no notebook. E quando nós estamos lendo, nós estamos escrevendo, no caso eu estou falando de escrever ou ler,
nós costumamos abrir abas, ou porque nós nos lembramos de alguma coisa, eu preciso pagar uma conta, ou porque nós vamos pesquisar mais a fundo alguma expressão, algum conceito novo, ou porque a gente lembra de assuntos completamente aleatórios. E quando a gente vê, tem uma série de abas abertas. Então isso causa muita dispersão, muita dispersão. A dica é encerre as abas infinitas. Eu não sou totalmente contra ter abas ali disponíveis. Ela facilita bastante a vida, dependendo do momento do dia, qual o seu objetivo. Mas se o objetivo realmente é ter uma imersão na sua leitura ou na sua escrita, procure encerrar. E qual a dica, então, prática nessa coisa de encerrar? Só encerrar e pronto? Não, o que eu sugiro é que você anote. E quando eu falo anotar aqui no canal, eu falo anotar de verdade. Anotar como foi essa experiência de passar 2 dias, pelo menos, sem abrir nenhuma nenhuma dessas abas. E, além disso, seria útil que tivesse um bloco de notas para anotar quais são as abas que você abriu e que qual o site, o livro, o artigo que você está lendo, ou mesmo, enfim, materiais diversos digitais que você tinha aberto e que você anota ali o título do artigo ou do texto e o nome do arquivo do lado. Assim você pode consultar a qualquer momento, só que você fica com tudo isso registrado por escrito, num caderno ou num bloco exclusivamente para esse tipo de assunto. E outra coisa que você pode fazer é também ter esse bloco, esse papel para anotar ali ideias que surjam. Por exemplo, eu tive uma grande ideia agora, eu não vou abrir o Word, eu não vou pesquisar na internet, vou anotar que ideia é essa, ou que curiosidade, que questionamento que ela ali surtiu, né, me trouxe, e vou anotar. E posteriormente eu vou pesquisar mais a fundo esses pontos, eu vou me lembrar, e assim eu consigo esvaziar minha mente e não ficar entrando e saindo de abas o tempo todo. O quarto ponto seria desenvolva seu glossário de expressões. Isso mesmo, você vai ter o seu próprio dicionário, porque nós temos o hábito, eu tenho o hábito de quando estou lendo ou mesmo escrevendo, eu venho com uma expressão que, como é a mesma expressão que eu quero falar, eu não consigo lembrar, alguma coisa está na minha cabeça, na ponta da língua, e eu não lembro. O que eu faço? Eu procuro e busco desenvolver uma expressão ou uma forma de descrever aquilo que eu quero dizer. Ao invés de escrever com uma única palavra, que eu poderia simplesmente e facilmente consultar online, sinônimo disso, ou perguntar para a inteligência artificial como é que fala isso que eu quero dizer. Aí pronto, acabou a concentração de uma vez. Já não é mais você que está escrevendo, já é o chat GPT. Você precisa desenvolver o seu próprio glossário de expressões, a sua forma de comunicar o que você realmente quer dizer. E, além disso, você diminui essa consulta excessiva, você também desenvolve maior criatividade e você, quando vê, começa a se expressar melhor com as suas próprias palavras. Da mesma maneira, quando a gente está lendo, quando eu estou lendo um livro, eu também me perco muito em consultas. Quando eu estou lendo um livro em inglês, eu faço muito mais consultas do que o habitual. E isso me atrapalha bastante. E aqui eu estou confessando uma fraqueza minha, mas eu me forço para evitar. E quando eu evito, eu garanto para mim mesma, eu garanto para vocês, que a leitura flui muito mais fácil, muito mais fácil. Se eu resistir à tentação de ficar o tempo todo checando o tradutor. Por isso, depois eu anoto, e aí depois eu posso consultar, aí depois quando eu volto no trecho que eu estava com dúvida, aí eu realmente compreendo o que eu estou lendo, a leitura fica muito mais fluida, muito mais fluida. Eu dei aqui 5 dicas, eu acho que dentro das dicas tinham outras dicas de como fazer com que você tenha uma leitura mais concentrada, também consiga escrever de forma mais atenta, sem recorrer tanto a subterfúgios, né?
a distrações online. Não quero aqui dizer que é melhor escrever à mão ou no computador. Eu acho que escrever à mão no computador, todos eles têm seu benefício e são formas úteis de se comunicar. Na minha opinião, é a minha opinião, eu prefiro escrever no computador porque eu sou muito mais ágil. Também quando eu edito alguma coisa, é muito mais rápido. Eu tenho um trabalho feito ali de forma quase imediata. E quando eu escrevo à mão, se aquilo ali vai virar um texto, eu preciso voltar, reescrever, editar. E para mim toma bastante tempo. Minha letra também é bem caótica. E claro que eu aqui não estou discutindo o que é melhor, porque vão existir aí estudos que vão falar que quando a gente escreve à mão, especialmente quando a gente está numa aula, a gente consegue fazer uma síntese e uma análise melhor do conteúdo e especialmente quando a gente recorre às nossas próprias palavras, isso tende a ser mais recorrente quando nós escrevemos à mão. Eu espero que essas dicas sejam úteis. Da próxima vez que você ler ou escrever, seja no computador, e aqui eu falei mais sobre escrever no computador, no notebook, porque é ali que nós temos mais possibilidades de nos distrairmos, mas também quando você lê um livro físico ou escreve à mão, a gente também está suscetível a esse tipo de consulta. Quando a gente deixa o celular ali do nosso lado, a gente começa a fazer pesquisas e mais pesquisas e mais pesquisas. Essas dicas são para quem quer escrever e ler de forma mais atenta. E espero que as dicas tenham sido úteis. Se você gostou, deixe o seu comentário, se inscreva no canal e nos vemos na próxima. Um grande abraço!